se inscreve no nosso canal. E agora nós vamos para uma leitura de um livro incrível, incrível, incrível. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. 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 O Correio Coruja. Harry Potter era um menino bastante fora do comum e muitas das coisas. Para começar, ele se detestava as férias de verão mais do que qualquer outra coisa, outra época do ano. O menino Harry Potter, ele não gostava das férias de forma alguma. Ele sempre detestou as suas férias. E você sabe o porquê? O maior dos maiores bruxos de todos os tempos, grande Harry Potter. Vocês sabem por que ele detestava as suas férias? Então, vamos lá. Depois, ele realmente queria fazer seus deveres de casa, mas era obrigado a fazê-los escondidos. Grande Harry Potter detestava as férias e o mesmo teria que fazer seus deveres de casa escondido na calada da noite. E além de tudo, era bruxo. Abracadabra. E além de tudo, Harry Potter era um bruxo Leviosa. Era quase meia-noite e Harry Potter estava deitado de braços na cama e as cobertas puxadas por cima da cabeça, como uma barraca, uma lanterna em uma das mãos e um grande livro encadeado. Couro em seus mais que panga de joura. Um grande livro. Harry Potter, ele tinha um grande livro encadeado. Um livro que apresentava perigo. Ou não. Você sabe qual é o livro que Harry Potter teria ali? Você sabe? Sabe? Então,
uma bruxa de verdade. Sentença de queimá-los. A fogueira não poderia, de qualquer forma. Então, eles tinham uma sentença que bruxa teriam que ser queimada. Pense naquela coisa extremamente horrível, daquele jeito sinistro de ter o que aconteceu. Harry prendeu a caneta entre os dentes e passou a mão embaixo do travesseiro à procura do tinteiro e de um rolo de pergaminho. O Harry estava deitado e colocou a sua mão debaixo do seu travesseiro, ali procurando a sua caneta e o rolo de tinteiro. Ele passava a sua mão e não achava debaixo do travesseiro. E nada de achar nada. Foi muito incrível. Devagar e com muito cuidado, retirou a tampa do tinteiro e molhou. O Harry sempre foi um garoto exemplar. A pena e começou a escrever, parando de vez em quando para escutar. E se algum dos Dursleys a caminho do banheiro ouvisse sua pena arranhando o pergaminho, ele provavelmente ia acabar trancafiado no armário embaixo da escada pelo resto do verão. A família adotiva do pequenino Harry Potter não deixava ele fazer
coração dos seus livros de feitiços tinha sido verdadeiro problema para Harry, porque os professores de Hogwarts tinham pensado por muitos diversos às vezes uma redação particularmente desastrosa. Isso foi uma das piores coisas. Onde tentasse fazer aquilo com Harry e ninguém iria admitir tal coisa daquela forma. Muitos deveres das férias são uma redação prolongada e é espinhosa sobre poções redutoras, fora pedidos pelo professor de quem Harry menos gostava, professor Snape. Este professor era um dos que Harry Potter menos gostava. Você conhece este professor? Professor Snape. Sim, sim, sim. Então, que ficaria encantado de ter uma desculpa para castigá-lo com um mês de detenção. Por isso, Harry tinha aproveitado uma oportunidade que surgiria na primeira semana de férias, quando tio Walter e tia Petúnia e Duda foram ao jardim admirar o novo carro de campainha a serviço do tio Walter. Harry, sempre um garoto esperto, que estava à frente de muitos os outros trouxas. Você se lembra o que é trouxas? Se lembra? E você se lembra? Ah, sim, então, em altas vozes para que toda a rua visse, Harry desceu em silêncio, apanhou alguns livros e escondeu em seu quarto. Esse Harry é danado. Ele desceu em silêncio, aproveitou para recolher alguns livros e levou para o seu quarto. Esse Harry é demais. Deixasse manchas de tintas nos lençóis e Dudley não precisariam saber que ele estava estudando magia à noite. Harry estudava magia no meio da noite. Você sabia? Você sabia disso? Ele era incrível. Harry tomava muito cuidado para evitar problemas com o seu tio no momento, pois eles já estavam bastante mal-humorados. Tios de Harry Potter viviam mal-humorados, nem que a misericórdia. Mas Harry se sabia se desdobrar, porque Harry era o Harry. Com um sobrinho, só porque o menino receberá um telefonema de um coleguinha bruxo uma semana depois de entrar em férias. Como pode fazer isso com ele? Ron Weasley era um dos melhores amigos de Harry Potter em Hogwarts. Ron Weasley era um dos melhores amigos de Harry Potter em Hogwarts. Vocês sabem o que é Hogwarts? Você sabe o que é Hogwarts? Sabe? Nós iremos saber. Descendi então uma família em que todos eram bruxos. É isso. Ron Weasley, o melhor amigo de Harry Potter, descendente de uma família em que todos eram bruxos, 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 bruxos. Exatamente isso. Isto significava que ele sabia um montão de coisas que Harry desconhecia, mas Ron
ligação. Ronnie Weasley era um dos amigos do Harry, mas digamos que menos corajoso até então. Harry, que por acaso se achava na sala àquela hora, e gelou ao ouvir a voz do amigo responder: Alô, alô, está me ouvindo? Queria falar. Harry gelou na mesma hora. Alô, alô, está me ouvindo? Quero falar. Naquele momento, com Harry Potter. Alô, 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 tá me ouvindo? Quero falar com Harry Potter. Com Harry Potter. Muito incrível. Ronnie gritou com tanta força que o tio Walter deu um salto e afastou o fone mais um palmo da orelha com expressão em que se misturavam a fúria em seu susto. Graças ao tio Walter, que foi socorrê-lo. Quem é que está falando? Berrou ele em direção ao bocal. Quem é você? Quem é você? Ronnie Weasley berrou em resposta como se ele e tio Walter estivessem falando extremidades opostas de um campo de futebol. Sou eu, amigo de Harry, da escola. Ronnie Weasley, ele foi bravo. Sou eu, amigo de Harry, da escola. Assim mesmo, bravo. Ronnie foi bravo. Os olhinhos do tio Walter se viraram para Harry, que estava pregado no chão. Os olhinhos do tio Walter estavam pregados para Harry, que estava deitado no chão. Harry estava realmente deitado no chão e ninguém conseguiu acreditar. Não tem nenhum Harry Potter aqui. Como pode não ter? E isso ele falou. Se virou e ele agora segurando o fone com o braço esticado, como se regaçasse o aparelho pudesse explodir. Não sei de onde, que escola que você está falando. Nunca mais torne a ligar para cá. Fique longe da minha família. Então ele não queria que ninguém mais ligasse para lá. De toda a forma, conseguistes entender em que enrascada
O que era uma pena porque Hermione, a bruxa mais inteligente da turma deles, tinha pais trouxas, sabia usar o telefone perfeitamente e bem provavelmente teria o bom senso de não dizer que frequentava Hogwarts. E com isso, Harry não ouviu uma única palavra de nenhum dos. Harry não conseguiu ouvir nenhuma palavra de nenhum dos seus amigos de bruxaria durante 5 longas semanas. Harry não conseguiu ouvir nenhuma palavra dos seus amigos durante 5 semanas. Durante 5 semanas, Harry Potter não conseguiu ouvir nenhuma palavra de bruxaria de seus amigos. Então, estava saindo quase tão ruim quanto o anterior. Havia apenas uma coisinha que melhorará. Depois de jurar que não iria usar sua coruja para remeter cartas aos amigos, Harry tivera a permissão de soltar Edwidge à noite. Tio Walter concordará com isso, diante da barulheira que o bicho aprontava quando ficava preso na gaiola o tempo todo. Então Harry decidiu soltar a sua Edwidge. Você sabe o que seria para ele ter dado esse nome? O Harry sempre foi extremamente cauteloso e inteligente, então os melhores amigos dele sempre confiavam nele de todas as formas. Harry terminou de escrever sobre Gwendolen e esquisita e parou mais uma vez para escutar o silêncio da casa às escuras, só interrompido pelos roncos sonoros e distantes do seu enorme primo Duda. Então Harry, ele ouvia o ronco do seu primo Duda. Uma coisa absurda que ele teria que passar. Deve ser muito tarde, pensou Harry. Seus olhos comichavam de cansaço. Talvez terminasse a redação à noite seguinte. Exatamente desta forma, os olhos de Harry comichavam de sono, de sono, de sono, de sono, para tentar dormir na noite seguinte. O Notibus andante. Harry estava bem distante quando se largou em cima de um muro baixo na rua de Magnólia. Harry já estava considerado ali naquele momento quando avistou aquele muro baixo exatamente na rua de Magnólia. Harry foi muito esperto naquele momento. Uma rua de curva de prédios geminados, ofegante com o esforço de arrastar o malão. O Harry, ele já estava muito ofegante naquele momento por arrastar o seu imenso malão. Esse Harry sentou-se muito quieto ainda, espumando de raiva e escutando o galope desenfreado do seu coração. Harry estava escutando naquele momento o galope desenfreado do seu coração.
pequenino coração gigante de Harry Potter. Mas depois de 10 minutos sozinhos na rua escura, uma nova emoção se apoderou dele. Harry Potter estava com as suas balas após ter fugido na rua escura. E uma emoção que mexesse com ele naquele momento, uma forte emoção se apoderou do pequenino Harry Potter naquela hora. Mas depois de 10 minutos sozinho em uma rua escura, uma forte emoção se apoderou dele. O pânico. Exatamente. O pânico se apoderou de Harry Potter. De qualquer maneira que se considerasse o caso, ele nunca se vira em uma situação pior. Harry Potter nunca se viu ali, naquele jeito, daquela escuridão, naquela rua, em uma situação pior de jeito algum. Harry Potter conseguiu se ver de outra forma naquele momento. Estava perdido sozinho no escuro mundo dos trouxas. E todos sabiam que naquele momento Harry Potter estava sozinho, perdido no mundo dos trouxas, que era um perigo extremamente, né, que ele corria naquele momento absolutamente sem ter aonde ir. E o pior, que era acabar de escurecer um feitiço sério, que significaria que quase certamente seria expulso de Hogwarts. Então, o maior medo de pequenino Harry naquele momento era por ele ter utilizado um feitiço fora de Hogwarts. O maior medo dele naquele momento era de ser expulso do mundo da magia Leviosa. Lá. Então, um dos maiores medos do pequenino Harry Potter seria ser expulso do mundo da magia da maior escola de todos os tempos, Hogwarts. Esse era o único medo que o pequenino Harry Potter tinha. Por menores que se surpreendeu que os representantes do Ministério da Magia não tivessem caído em cima dele ali mesmo. Então ele já esperava o pior. Harry estremeceu e olhou para os dois lados da rua. Magnolia estava com muito medo. Harry Potter estava com muito medo ali, sozinho, abandonado com a sua mala. Ele olhava para um lado, ele olhava para o outro. A rua totalmente escura. Ele não sabia mais o que fazer de forma alguma. Mas nós sabemos a força que ele tirava de dentro dele. Além de tudo, ele teria pessoas que gostavam muito dele. Harry Potter, ele tinha um coração muito grande e a bondade escancarava em seu rosto. Então, o que lhe acontecerá seria preso, surpreendente, banido do mundo dos bruxos. Ele pensou em Rony e em Hermione. Para você ver, Harry Potter, mesmo em meio a uma situação horrível para ele, ele pensou em seus dois melhores amigos, Ronnie Weasley e Hermione Granger. Isso que é um amigo de verdade. E se eu fosse criminoso ou não, Ronnie e
que seriam quem? Seriam quem? Responde. Você também pode responder. Hermione Granger, que nome forte e bonito. E ele, Ronnie Weasley. Harry era sensacional. E um pouquinho tinha dinheiro dos trouxas. Havia um ourinho na carreteira guardado no fundo do malão. Mas o resto da fortuna que seus pais tinham lhe deixado estava depositado em um cofre no Banco dos Bruxos em Londres, o Gringotts. Então, a fortuna que os pais do Harry tinham deixado para ele, uma das grandes fortunas, estava em um banco dos bruxos. E este banco era o Banco Gringotts, o Banco dos Bruxos, aonde Harry tinha toda a fortuna que seus pais haviam deixado para ele. Mas ele não imaginava o quanto de dinheiro, como que ele ia fazer para poder ter aquele dinheiro. Com um pouco de dinheiro dos trouxas haviam vindo daquela forma no Banco do Bruxos em Londres, Gringotts. Ele jamais conseguiria arrastar um malão até Londres. Harry Potter, ele não tinha forças para conseguir arrastar aquele malão até Londres, a não ser se ele usasse magia. Mas se Harry Potter usasse magia mais uma vez no mundo dos trouxas, algo de prejudicial a ele poderia acontecer. Você concorda? Você concorda?
Weasley, seu melhor amigo, todo enrolado em o seu casaco, tentando colocá-lo naquela forma. Acabou que ficou todo enrolado em seu próprio casaco. Quanto mais cedo embarcarmos no trem, melhor. Então, eles já foram bem cedo. Disse: pelo menos posso fugir de Perry em Hogwarts. Agora ele está me acostumando a pingar chá na foto da Penelope Crellert. Isso seria uma das coisas horríveis. Sabe, disse Ronnie com uma careta. Aquela namoradinha dele, ela escondeu a cara na moldura porque ficou com o nariz todo borrado. Esse Ronnie Weasley, ele é muito danado. Tem uma coisa para lhe dizer. Começou Harry, mas foram interrompidos por Fred e George, que se meteram a cara no quarto para se cumprimentar. Ronnie, como tinha enfurecido pelo Barry novamente. Misericórdia, como ele foi capaz de você. Então, os irmãos gêmeos de Ronnie Weasley chegaram naquele momento no quarto, onde eles não poderiam tentar nem um pouco naquela hora. Estavam aqui. Harry não teve mais oportunidade de falar com Ronnie e com Hermione. No caso da partida, ficaram demasiado e ocupado. Harry não teve a oportunidade. Não vai não. É do Horny. O que vai do coitado Perebas, hein? O que vale o coitado do Perebas? E vocês sabem que tinha algo de errado com o Perebas. Você sabe? Não. Mas vocês vão descobrir. O Sr. Weasley, que estiver à porta, aguardando os carros do ministério, meteu a cabeça na entrada do caldeirão. Como pode? Como pode? Ele conseguiu fazer um feito desse que ninguém conseguiu naquele momento assim, de imediato, acreditar que seria capaz. Eles chegaram, anunciou Harry, vamos. Eles chegaram, vamos, eles chegaram, vamos. Harry Potter foi capaz naquele momento de anunciar a chegada deles. Outro na rua movimentada, Harry entrou no banco traseiro do carro e se reuniram a ele. Isso mesmo, Hermione, Ronnie, para desgosto de Ronnie e Percy. Exatamente, Hermione e Ronnie, para desgosto de Ronnie e Percy. Você imaginava que teríamos esse trio, um dos maiores trios de todos os tempos? Tu sabe de qual trio estou falando? Uma das lendas de bruxaria de Hogwarts: Harry, Ronnie e Hermione. Exatamente isso.
amava e muito. Eu não saio por aí procurando encrenca, respondeu Harry Potter. Ele respondeu de imediato. Uma biruta que quer matá-lo não adianta, falou Ronnie com a voz trêmula. Ronnie. Então, ao ouvir aquilo, ele já ficou com medo imediatamente. Ronnie Weasley. Mas Harry Potter, ele não havia medo. Ninguém sabe como foi que o homem fugiu de Azkaban. E ali já surgiam rumores de como Sirius Black, tio de Harry Potter, havia fugido de Azkaban. Azkaban. Ninguém sabia como que ele conseguiu fazer esse feito. Ninguém jamais tinha feito isso antes. Então, eles já deixaram bem claro que a prisão de Azkaban, ninguém nunca tinha fugido dela de forma alguma. Então, foi a primeira vez que Sirius Black, tio de Harry Potter, conseguiu fugir daquela prisão. Então, ele ainda por cima era prisioneiro de segurança máxima. Sirius Black era um prisioneiro da ala de segurança máxima. Isso mesmo, segurança máxima. E mesmo assim, Sirius Black conseguiu fugir. Mas vão pegá-lo, não vão? Assim perguntaram. Perguntou Hermione muito séria. Quero dizer, todos os trouxas estão preocupados com Black também. E essa foi a Hermione, como sempre, muito inteligente e sábia, o cérebro da equipe de Harry Potter. Hermione Granger, você também concorda com isso? Que barulho foi esse? Perguntou Ronnie. De repente, Ronnie Weasley parecia que tinha ouvido algum barulho. Naquele momento, parecia que ele ouviu um barulho. Ouviu? Você ouviu esse barulho, Harry? Harry, você ouviu esse barulho, Harry? Então ele já ficou preocupado. Ali naquele momento, Ronnie suspeitava
não conseguiria, eu não conseguiria. A classe estava preparando uma poção nova naquele dia. Todos naquela classe, naquele dia, estavam preparando uma poção nova. Exatamente isso. Então, aquele era um dia extremamente importante para o preparo daquela nova poção ali, naquele momento. Então, aquele era o dia, era para acontecer. A solução é do Draco armou o caldeirão bem ao lado do Jerry e Ronnie. O Draco queria aprontar alguma coisa, então ele pegou e colocou o seu caldeirão ao lado do caldeirão de Harry Potter. Sim, isso mesmo. O professor chamou o Draco. Vou precisar de ajuda para encontrar as raízes, Margarida. Então, o professor chamou Draco Malfoy, que ele iria precisar da ajuda dele para retirar as raízes das margaridas. Você se lembra? Não se lembra? Porque o meu braço, ele, né, o arrogante e medroso Draco Malfoy, sim, porque ele só queria perturbar sempre grande Harry Potter, um menino bondoso a todo tempo. Então, Ronnie ficou vermelho como um tomate. O seu braço não tem nenhum problema, sibilou o garoto. Para, Draco, é isso mesmo, Ronnie. Teve uma bela atitude naquele momento em falar com o Draco e imediatamente afirmar que no braço dele não havia nada naquele momento. Nada no braço de Draco Malfoy. Nada, 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 nada. Draco deu um sorriso satisfeito. Weasley, você ouviu o que o professor disse? Corte as raízes. E começou a cortá-las de qualquer jeito, de modo que os pedaços ficaram de tamanhos diferentes. Então, a partir daquele momento, ele saiu cortando de qualquer jeito e os tamanhos ficaram totalmente diferentes naquele momento. Ronnie apanhou a faca e puxou as raízes de Draco para perto e começou a cortá-las de qualquer jeito, de modo com que os pedaços ficaram de tamanhos diferentes. O professor falou com Draco, a voz arrastada, e Weasley está mutilando as minhas raízes. É isso mesmo. Então, Draco falou que Weasley estava mutilando todas as raízes dele. Ele parece não ter gostado. Snape aproximou-se da mesa, olhou para as raízes por cima do nariz curvo e em seguida deu a Ronnie um sorriso desagradável, exatamente, por baixo da cabeleira longa e oleosa. Troque de raízes com Malfoy, Sr. Weasley. Então Snape falou exatamente desta forma. Troque de raízes com Malfoy, Weasley. Exatamente dessa forma o professor Snape falou com Ronnie. Então, Ronnie passará os últimos 15 minutos picando cuidadosamente suas raízes em pedacinhos extremamente iguais. Então, para deixar o grande Ronnie Weasley de castigo,
raízes com o mesmo tamanho exatamente. Esse Snape, ele não é fácil, sempre perseguindo o trio Ronnie, Hermione e Harry Potter. E essa foi um pouco da história do maior bruxo de todos os tempos, um pouco dessa história magnífica, 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 magnífica. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Uma das histórias brilhantes, uma das melhores histórias do mundo dos trouxas, das bruxarias. E se você chegou até aqui, eu só tenho a agradecer e te dar os parabéns. Já que você chegou até aqui, aproveita para deixar o seu comentário, dar aquele like no nosso vídeo e também já se inscrever no canal para fazer parte do nosso grupo, do nosso time. Eu só tenho a agradecer a você, a você, a você, a você. Muito obrigado a cada um de vocês que está juntamente comigo empenhado e dedicado ao extremo para alavancarmos o nosso canal de ASMR com a tendência de cada vez mais relaxar, 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 relaxar e com conteúdo a cada dia mais longo, 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 com gatilhos para relaxar a mente. Muito obrigado a todos vocês que me deram esse apoio, me deram essa força até agora. E vamos para aquele momento especial que todos nós precisamos para agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim